Nessa série encantada, o presépio ganha forma em crochê e ocupa lugar de destaque na sua árvore. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Cub. Vamos crochetar o Rei Gaspar e dar mais vida ao nosso presépio com esse personagem cheio de personalidade. Para a gente começar a trabalhar aqui no nosso Rei Gaspar, primeiro eu vou falar para vocês sobre os materiais que eu utilizei nele, tá? Vou começar aqui pela linha Chantilly, que é a que eu usei para fazer a cor da pele dele, que é a 7563. Utilizei a cor Tâmara, que é a 7220, que eu utilizei aqui na barba e bigode dele. Utilizei a cor Marsala, que é a 7136, para fazer aqui o turbante dele. E para fazer toda a parte de detalhe, eu utilizei a linha Encanto Slim, que é essa de 100% viscose, na cor ouro, que é a 7577. Eu gosto bastante dessa linha porque realmente dá um efeito ali, ó, do ouro, como se fosse o ouro, a coroa dele. Vou precisar também de uma linha de bordado, aqui na cor preta, para fazer sobrancelha. Estou utilizando uma bolinha de isopor de 6 centímetros de diâmetro para fazer a bolinha, né? E eu revisto ela e coloco os detalhes. Se você não tiver bolinha de isopor, tiver dificuldade de achar na sua cidade, não tem problema, tá? Pode usar enchimento acrílico, aquele enchimento normal que a gente utiliza no amigurumi, que também vai dar certo. E se você usar a bolinha de isopor, eu vou falar para você utilizar os olhos com trava, sem a trava, né? Porque a gente vai travar o olho na bolinha de isopor, e esses olhos aqui têm 8 milímetros. Se você usar o enchimento acrílico, você usa os mesmos olhos de 8 milímetros, só que você põe a trava, tá? Dá para utilizar também miçanga, dá para utilizar o olho cupino reto, também não tem problema, tá? Porque não é uma peça para a criança brincar, então vai dar certo também. O que mais que eu estou utilizando? Estou utilizando aqui uma agulha de crochetar 2,5 milímetros, uma agulha de tapeceiro para fazer os acabamentos, tesoura, estou usando alfinete. Para fazer a coroa dele, eu gosto de usar aros, tá? Porque eu acho que fica bem certinho, olha. E eu gosto muito de usar coroa com aro. Aqui eu estou usando esse aro de 3,5 centímetros de diâmetro. Mas se você não tiver o aro, dá para trabalhar também sem problema nenhum. Eu explico no vídeo. Estou utilizando também aqui alguns adesivos que eu coloquei aqui, ó, essas pedrinhas na coroa dele. É totalmente opcional, mas se você tiver, fica legal, fica bonito, dá um charme. Para finalizar, eu estou usando cola, e essa cola é cola de tecido, que eu utilizo para colar toda a parte aqui do turbante dele. Eu utilizo essa da Aline, mas você pode usar a cola que você tiver mais fácil aí na sua cidade. E por último, eu estou usando aqui cola adesiva, porque eu uso essa cola adesiva para colar as pedrinhas aqui na coroa dele, tá? Bom, isso é tudo que a gente vai precisar e agora a gente vai começar. Então vamos dar início à nossa bolinha de Natal. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é a base dela, tá? E o que que a gente vai começar a fazer aqui? A gente vai fazer um anel mágico. E nesse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar aqui o meu anel mágico. E agora, eu vou usar um marcador
para saber onde é o começo e o fim de cada carreira, o que é muito importante no crochê circular, né? E a gente vai fazer, para cada ponto de base, a gente vai fazer um aumento. Então, a carreira número 2 aqui agora são 6 aumentos. Eu venho aqui no meu primeiro ponto e vou aproveitar e já vou esconder essa linha aqui do anel mágico. A hora que eu puxar o ponto aqui, olha, ela já vai ficar ali atrás, já vou escondendo ela. Então, são 6 aumentos, então são 2 pontos baixos em cada ponto de base. Então, eu fiz aqui o meu primeiro, aqui faço mais 2, o meu segundo, terceiro, o quarto, o quinto, e aqui no último, antes de eu fazer o último, eu já vou cortar esse fiozinho aqui do anel mágico, porque eu já embuti ele o suficiente, tá? Então, eu corto aqui meu fiozinho e faço o último aumento aqui nesse último ponto de base. Então, eu termino essa carreira aqui número 2 com 12 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 3, aonde vou fazer um padrão de um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Então, eu vou fazendo aqui, olha, continuo fazendo um ponto baixo e um aumento. Eu sigo esse padrão até acabar aqui essa carreira número 3. Eu acabei aqui a carreira número 3 com 18 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 4, aonde eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. Então, eu faço um ponto baixo, 2 pontos baixos e agora eu faço aqui um aumento. E sigo também fazendo esse padrão até o final da carreira. Um, dois, um, dois. Eu terminei aqui a carreira número 4 com 24 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 5, onde eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento, também por 6 vezes. Então, eu começo aqui, ó. 1, 2, 3 e um aumento. E faço esse padrão até o final da carreira também. Eu terminei aqui a carreira número 5 com 30 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 6, aonde eu vou fazer um padrão de 4 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. Então, a gente começa fazendo 1, 2, 3, 4. Um aumento. E continuo fazendo 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Eu terminei aqui a carreira número 6
com 36 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 7 com 5 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. Então eu faço 1, 2, 3, 4 e 5. Faço um aumento e repito, 5, um aumento, 5 aumento, até o final da carreira. Três, 4, 5 e no último um aumento. Terminei aqui a carreira número 7, com 42 pontos baixos. E agora a gente vai fazer a última carreira de aumentos, que é a carreira número 8, aonde a gente vai fazer 6 pontos baixos e um aumento por 6 vezes também. Então eu faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faço um aumento e continuo trabalhando nesse padrão até o final da carreira. Três, 4, 5, 6 e o último aumento aqui no final. Então eu terminei essa carreira número 8 com 48 pontos baixos. E agora nós vamos fazer das carreiras 9 até a carreira 16 com 48 pontos baixos. Então, serão 8 carreiras de 48 pontos baixos. Eu vou fazer aqui no meu e volto para a gente continuar. Eu terminei aqui a carreira número 16 com 48 pontos. E antes de começar as diminuições, eu vou agora inserir a minha bolinha de isopor. Se você tiver dificuldade de achar a bolinha de isopor e quiser fazer com enchimento, também dá, tá? É que a bolinha de isopor ela vai tornar o seu trabalho mais prático e vai deixar a sua bolinha também bem redondinha, tá bom? Mas se você tiver dificuldade, não estou conseguindo achar a bolinha no tamanho certo, não, né, não consigo fazer, só quero fazer uma, às vezes só acho o pacote de bolinha, faz com um enchimento também, que também dá certo. Essa bolinha de isopor aqui tem 6 centímetros, mas mais uma vez, é legal você medir no seu ponto como que vai ficar. O meu ponto é bem apertado. E aqui a 6 centímetros, olha, eu ainda consigo girar ela aqui dentro, ela fica com um pouquinho de folga, tá? Então, é a base para você fazer essa bolinha dos 6 centímetros. Então, agora que eu inseri a bolinha, eu vou começar a fazer as diminuições para acabar de cobrir essa bolinha. E agora a gente vai começar a carreira número 17, onde a gente vai fazer uma sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, a gente começa aqui fazendo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faço uma diminuição invisível, ou seja, pego apenas as alcinhas da frente dos 2 próximos pontos, puxo a laçada e finalizo o ponto baixo. E continuo fazendo essa sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira.
3, 4, 5, 6 e a última diminuição aqui no cantinho. Eu finalizo essa carreira número 17 com 42 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 18, aonde eu vou fazer uma sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição também por 6 vezes. Então eu começo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, faço a diminuição e continuo essa sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, até acabar a carreira. Três, 4, 5 e uma diminuição. Então eu terminei aqui a carreira número 18 com 36 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 19 com 4 pontos baixos e uma diminuição também por 6 vezes. Então eu venho aqui 1, 2, 3, 4, faço a diminuição e continuo esse padrão até o final da carreira. Um, 2, 3, 4 e a diminuição aqui no último, nos 2 últimos pontos, né? Eu terminei aqui a carreira número 19 com 30 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 20, aonde eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, também por 6 vezes. Então eu começo aqui. 1, 2, 3. Faço essa diminuição e sigo esse padrão até o final da carreira. Um, 2, 3 e o último, uma diminuição. Eu terminei aqui a carreira número 20 com 24 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 21, que também é uma carreira de diminuição, só que agora eu quero trabalhar apenas no BLO, ou seja, apenas no back loop, que é a alcinha de trás do nosso trabalho. E aí tem um truquezinho aqui, como que a gente vai fazer? Nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Então vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo na alcinha de trás, o meu segundo ponto baixo na alcinha de trás. E agora aqui, na hora de fazer a diminuição, como eu estou trabalhando só nas alcinhas de trás, não tem como fazer aquela diminuição invisível, né, que a gente falou, que é nas alcinhas da frente. Mas nós vamos fazer um negócio diferente também. A gente vai pegar, vai passar a agulha na primeira alcinha, vai laçar o ponto, vai passar a agulha na segunda alcinha e vai laçar também. Vão ficar 3 laçadas na agulha. Aí eu finalizo o meu ponto baixo.
nas 3 laçadas, tá? Vou fazer de novo aqui, olha. São 2 pontos baixos, normal. E agora a diminuição. Venho com a agulha no primeiro, laço, venho com a agulha no segundo, laço, fico com 3 laçadas na agulha. Finalizo meu ponto baixo nas 3 laçadas, tá? A diminuição só nas alcinhas de trás. E vai fazendo esse processo até acabar aqui. 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu terminei aqui a carreira número 21 com 18 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 22, aonde eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira. Então, um ponto baixo, e aí eu volto normal, fazer a diminuição invisível. Uma diminuição. E sigo fazendo isso até o final. A última diminuição. Vou tirar meu marcador, porque agora vou fazer a última carreira. E a última carreira aqui serão 6 diminuições. Então, vou tirar meu marcador, porque agora eu só vou fazer 6 diminuições e já acaba o trabalho, né? Então, eu venho aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e a última, 6. Posso cortar o meu fio, puxar minha linha, e aqui eu vou fazer o anel mágico invertido. Então, eu vou colocar o fio na minha agulha. Para cada alcinha aqui que sobrou dos pontos, sobraram 6 pontos, eu vou pegar a alcinha de fora de cada ponto desse e vou passar o meu fio, ó. Passei 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A hora que eu passar todos eles, eu puxo para fechar esse anel mágico invertido. Pego um pontinho aqui na lateral, dou um nozinho e já posso esconder esse fio aqui por alguns pontos do meu trabalho. Eu gosto de esconder por uns 2, 3 pontos, tá? E já posso cortar o meu fio. Prontinho. A nossa base da nossa bolinha está completa. Um outro passo que a gente vai fazer agora aqui na bolinha é colocar os olhos nela. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou pegar olhos, os meus olhos são olhos de trava, porque eu não tenho outro modelo. Só que a gente não vai colocar as travas, né? Porque já tem o isopor. Mas os olhos de trava têm essas ranhuras aqui, ó. O que ajuda também a prender no isopor, tá? Se você não tiver só daquele que é liso, você pode colocar também, não tem problema. Pode colocar um pinguinho de cola, para ele não sair, tá? Mas aqui só vai sair se alguém realmente puxar. E não é a intenção, né? A intenção é a bolinha, você colocar lá na árvore e tal. Então não vai ninguém tirar os olhos daqui. Como que a gente vai colocar os olhos? Eu vou contar aqui, vou pegar um alfinete
E eu vou contar, olha, aqui aonde eu terminei, tá vendo? Aqui, deixa eu mostrar aqui. Aonde tem esse degrauzinho aqui, ó, é a parte de trás do nosso trabalho, né? Eu gosto sempre de deixar a parte de trás virada para trás. Então, se a parte de trás está aqui, a parte da frente é aqui, eu vou colocar até um alfinete, aqui é a parte da frente. Eu gosto sempre de deixar marcado, de fazer o trabalho de olhos, por mais que não vá aparecer, eu gosto sempre de deixar marcado aqui a parte, de fazer as coisas na parte da frente. Vou aqui medir aonde eu vou colocar os olhos. Então, eu vou colocar os olhos entre as carreiras 12 e 13. Então, eu vou vir aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Coincidentemente, eu coloquei bem entre as carreiras 12 e 13 mesmo, olha. Então, aqui, entre as carreiras 12 e 13, eu vou colocar os meus olhos. E a distância entre eles vão ser de 8 pontos. Então, eu estou aqui com o meu alfinete, olha, eu conto 1, 2, 3, 4, vai ter um olho aqui. Pro lado de cá agora. 1, 2, 3, 4. E coloco meu olho aqui. Então, a distância entre eles, vou tirar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos entre eles, tá? Tô usando aqui meu olho de 8 milímetros. Vou tirar o alfinete aqui, que eu já sei onde que é. E vou inserir os meus olhos. Ó, substituo o alfinete pelos meus olhos. Levantei aqui também. Pronto. Os olhos estão colocados. Bom, agora a gente vai fazer a marcação do nariz. Como que eu vou fazer essa marcação do nariz? Aqui do lado do olho, na carreira de baixo, depois que o olho acaba, o primeiro ponto você marca. Aqui. A mesma coisa. Primeiro ponto a gente marca na carreira de baixo. E agora serão, desse ponto que eu marquei, no segundo eu coloco alfinete. Do ponto que eu marquei, no segundo eu vou colocar o alfinete. Então, já tiro os 2 alfinetes. Então, o meu nariz vai ser aqui, ó, tá? Centralizado no meio dos olhos, tá? Tem 2 carreiras para cá, tem 2 carreiras para cá e o meu nariz vai ter 2 carreiras também. Vou colocar a linha, inserir a linha aqui, ó, num ponto qualquer abaixo e vou sair com ela no meu primeiro alfinete aqui, ó. Trago a linha. E agora eu vou com ela até o meu segundo alfinete, tá? Entro com a agulha aqui no segundo alfinete. Posso tirar os alfinetes já, porque eu já sei onde comecei a acaba. E agora eu vou voltar aonde estava, onde eu entrei com a linha, onde estava meu primeiro alfinete. Porque eu quero fazer aqui 3 voltinhas. Então, eu fiz uma, volto, entro novamente e saio novamente no mesmo lugar. 2. E agora a terceira, eu entro no mesmo lugar e já saio lá onde está a minha linha, que é para eu já arrematar aqui meu trabalho. Ó, e o meu narizinho ficou aqui. Com 3 voltinhas em 2 pontos, tá? Aqui eu vou dar o nozinho. E já vou arrematar e esconder essa linha.
Prontinho. Então, se a gente fez os olhos, agora a gente vai fazer a sobrancelha. Para fazer a sobrancelha, eu tô pegando uma linha de bordado aqui, vou cortar um pedaço dela e vou usar ela na forma simples mesmo, tá? Não vou dobrar nem nada, eu quero ela fininha mesmo. Vou entrar com a minha agulha em um ponto qualquer aqui atrás, tá até um pouquinho mais perto porque a minha agulha é curta. E agora eu vou sair com a minha agulha, ó, uma carreira para cima do meu olho e aqui no ponto ao lado do olho, ó. Saio com a minha linha aqui. E agora eu pulo 1, 2, entro com a agulha e já saio com a agulha lá do outro lado. Ó. 1, 2 e já posso levar a minha linha. É só esse, eu quero um trabalho bem simples de sobrancelha mesmo, tá? E aqui eu vou levar a minha linha até encontrar com a outra ali do outro lado, para eu dar um nozinho. E esconder e arrematar. Você pode voltar tanto pela frente, quanto por trás. Se você cortou um pedaço curto, de repente pela frente vai ser mais fácil para você, né? Eu tô com esse pedaço mais comprido aqui mesmo. Vou levar a minha agulha aqui até aonde eu entrei a primeira vez, para fazer o arremate dessa minha linha. Aqui eu dou um nozinho. E já posso esconder essa linha. Prontinho. A base tá pronta. Então, para fazer a gola aqui do Rei Gaspar, eu vou usar esse tom marsala com agulha 2,5 também. E eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou prender aqui a linha, aqui na alcinha de fora, que sobrou da carreira 21. E aqui eu vou fazer 3 correntinhas. Então, a hora que eu prender, é a minha primeira correntinha, a segunda correntinha e a terceira correntinha. Puxo aqui. E na mesma alcinha que eu fiz as 3 correntinhas, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, eu venho aqui e faço um ponto alto, o segundo ponto alto. Dessa maneira. E aí, para cada uma das correntinhas aqui, das alcinhas que sobraram da carreira 21, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, para cada uma delas, eu venho aqui e faço 3 pontos altos. Dessa maneira. Com isso, eu vou criando a gola. Eu vou fazer aqui no meu, até o final, e volto para a gente finalizar. Então, eu terminei aqui, cheguei no último ponto, já posso cortar o meu fio e puxar aqui. Agora, eu vou fazer aqui um ponto falso, para finalizar aqui essa gola. Vou colocar aqui a minha linha na minha agulha de tapeceiro, e vou vir aqui no começo, ó. A gente tinha feito as 3 correntinhas, vou vir na próxima aqui, ó, que seria a quarta, ou do primeiro ponto alto, bem do lado das correntinhas, tá? Vou vir com a minha agulha daqui para lá, pelas 2 correntinhas, ó. E depois venho no meu último ponto, do meio para fora, e puxo um fio. Com isso, eu fiz
um ponto falso. Vou vir aqui pelo lado de dentro, num pontinho qualquer, faço um nozinho, e vou agora caminhar com essa linha até lá embaixo, até onde eu encontro essa outra aqui para dar um nozinho e esconder esse fio. Vou caminhando aqui, ó, até chegar ali. A hora que eu cheguei ali embaixo, eu já posso dar um nozinho e esconder esse fio. E prontinho. Ficou assim a gola do nosso Rei Mago Gaspar. Agora a gente vai trabalhar na barba dele. Para isso eu estou usando aqui o fio tâmara e estou usando também a agulha 2,5. Vou pegar aqui o meu fio e vou fazer um nó corrediço. E agora eu vou fazer aqui 32 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vinte e nove, 30, 31 e 32. Vou voltar aqui a partir da segunda corrente do nosso trabalho e vou voltar fazendo 4 pontos baixíssimos. Então eu venho aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui eu faço agora 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. 3 pontos meio altos. 1, 2, 3, 2 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos duplos, que é aquele que a gente coloca, faz a laçada 2 vezes. Então eu faço 1, 2, 3. Volto a fazer 2 pontos altos, e aí é uma laçada na agulha só agora, tá? 1, 2, 3 pontos meio alto. 1, 2, 3. Faço os 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e finalizo com os 4 baixíssimos. 1, 2, 3 e 4. Aqui eu já posso cortar o meu fio. Vou fazer um nozinho com esses 2 fios aqui e já posso arrematar. E agora eu vou fazer o bigode, onde vou fazer um nó corrediço.
E nesse nó corrediço, na sequência, eu vou fazer 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou cortar o meu fio. Vou puxar bem esse nozinho. E vou cortar rente aqui, ó. E depois eu vou colocar a cola, não vai ter problema, não vai desmanchar, tá bom? Vou vir aqui no meu Rei Gaspar e vou colocar a barba nele. Olha, eu vou medir 2 carreiras para baixo e vou centralizar o meio da barba, ou seja, aqueles 3 pontos altos duplos que eu fiz, bem aqui no meio do nariz dele, ó. Vai ficar bem, os 3 pontos altos duplos vão ficar aqui bem na direção do nariz, tá? 2 carreiras para baixo. Vou colocar o meu alfinete. E agora eu vou passar a barba aqui para a lateral. E olha, eu quero ela aqui, ó. Do olho para a barba, 3 pontinhos, tá vendo? 3 pontinhos. Eu vou passar cola. E aí, mais uma vez, como essas bolinhas são bolinhas de ornamento, não são brinquedos de criança, eu tô passando cola e tá tudo bem, tá? E vou trazer essa barba aqui, ó. 3 pontos. Depois dos olhos, aqui, ó. E vou alfinetar. Então, eu quero ela bem abertinha, assim, ó. Vai ficar aqui na região um pouquinho, de uma carreira para cima da sobrancelha dele, tá? E pode alfinetar. Vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Já vou passando a minha cola. É, cola de tecido, tá? E vou deixar também ela abertinha aqui, ó. Ficou bem abertinha, tá? E vou também colocar os meus alfinetes, ó. Uma carreira para cima da sobrancelha. Bem abertinha. Passo um pouquinho de cola aqui nesse, bem no finzinho dela, aqui, ó. E ponho também. Aqui, posto alfinete. E pro bigode, eu vou colocar um pinguinho de cola bem abaixo do nariz. Vejo onde é o meio do bigode, ó. E coloco ali, bem abaixo do nariz. E esse bigode aqui, eu vou querer bem fechadinho assim, ó. Bem fechadinho mesmo. Tá? Então, você coloca aqui a cola onde você quer o seu bigode. Eu quero o meu aqui bem fechadinho. E pode alfinetar. Não esquece de passar cola bem na pontinha do seu bigode, para o nozinho não ter perigo de desfazer. Isso aqui, ó. E pode alfinetar. Prontinho. A barba e o bigode dele estão prontos. Agora é só esperar secar. Agora, a gente vai trabalhar no turbante da cabeça dele. E a gente vai começar fazendo turbante com a agulha 2,5 também. O mesmo fio que eu usei aqui na gola dele, que é o Marsala. E vou começar aqui também com um anel mágico. Nesse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, eu coloco 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar bem esse anel mágico.
E vou trabalhar agora na segunda carreira, fazendo 6 aumentos. Quando eu for trabalhar na segunda carreira, eu já preciso colocar o meu marcador para eu saber onde é o começo e onde que é o fim de cada uma dessas carreiras. Vou começar aqui, ó, fazendo 6 aumentos nessa segunda carreira. Ou seja, para cada ponto de base que eu tenho aqui, eu vou fazer um aumento. Eu insiro a minha agulha e já aproveito para esconder esse fio aqui do anel mágico. Então, inseri minha agulha no primeiro ponto, fiz um ponto baixo, fiz o segundo ponto baixo. Então, eu fiz um aumento no primeiro ponto. E vou fazendo 2 pontos baixos para cada ponto de base, que é um aumento, né? Fiz o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e agora aqui eu já corto esse fio, que ele já embutiu aqui o suficiente. E faço o meu sexto aumento, aqui no último ponto. Então, eu termino essa carreira número 2 com 12 pontos baixos. E agora eu vou fazer aqui a carreira número 3, aonde eu vou fazer um ponto baixo e um aumento também por 6 vezes. Então, eu faço um ponto baixo e um aumento. E repito esse padrão de um ponto baixo e um aumento por toda a volta. E no último aqui, olha, um ponto baixo e um aumento. Eu terminei aqui a carreira número 3 com 18 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 4, aonde eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. 1, 2, faço um aumento e sigo repetindo esse padrão até acabar a carreira. E no último aqui, olha, 1, 2 e um aumento. Eu terminei aqui a carreira número 4 com 24 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 5, aonde eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. Então, eu faço 1, 2, 3. Faço um aumento e repito esse padrão até o final da carreira. E a última sequência, 1, 2, 3 e um aumento. Eu terminei aqui a carreira número 5 com 30 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 6, aonde eu vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. 1, 2, 3, 4. Faço um aumento
e sigo fazendo esse padrão até o final da carreira. Um, 2, 3, 4 e o último aumento. Terminei aqui a carreira número 6 com 36 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 7, aonde vou fazer uma sequência de 5 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. Então eu faço 1, 2, 3, 4, 5, faço um aumento e sigo repetindo esse padrão até o final da carreira. Dois, 3, 4, 5 e faço meu último aumento aqui no último ponto. Terminei essa carreira número 7 com 42 pontos baixos. E agora eu vou fazer a última carreira de aumentos, que é a carreira número 8, aonde eu vou fazer 6 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer um aumento e vou repetir os 6 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Dois, 3, 4, 5, 6 e o último aumento aqui no último ponto da minha carreira. Eu finalizei aqui a carreira número 8 com 48 pontos baixos. E agora eu vou fazer as carreiras 9 e 10 também com 48 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui no meu e já volto para a gente continuar. Eu terminei aqui a carreira número 10, também com 48 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 11. Na carreira número 11, eu também vou fazer os 48 pontos baixos, só que eu vou fazer aqui na terceira alcinha. Como que a gente vai fazer? Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho essas duas alcinhas aqui da frente, que é o do meu ponto normal, né? Quando você olhar no seu crochê, aqui no finzinho da alcinha, ó, se você olhar aqui atrás, ele tem essa alcinha aqui, que a gente chama de terceira alcinha. Aqui, ó. E é nesse ponto que a gente vai trabalhar agora, na terceira alcinha. Deixa eu começar aqui fazendo. Vou até virar um pouquinho o meu trabalho, ó, ao contrário, só para ficar mais fácil de você visualizar. Ó, bem no finzinho aqui das duas correntinhas, aqui atrás, ó, tem a terceira alcinha. Eu venho aqui e faço o meu ponto normalmente. Ó, a terceira. Acabaram as duas correntinhas, a terceira alcinha. E sigo trabalhando nessas terceiras alcinhas até o final da carreira. É um pouquinho mais difícil, porque às vezes ela fica muito apertadinha, tá? Mas vai com calma que vai dar certo. E aí,
o que que a gente quer é isso daqui, ó, que as 2 alcinhas fiquem aparecendo aqui no trabalho. Vai ficar um acabamento bem bonito. Vai fazendo por aí, eu vou fazer aqui no meu e já volto pra gente continuar. Eu terminei aqui a carreira número 11, com os 48 pontos baixos na terceira alcinha. E agora eu vou fazer a carreira número 12, também com 48 pontos baixos, só que agora eu vou fazer normal, ponto sobre ponto. Vou começar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quarenta e cinco, 46, 47 e no último aqui 48. Terminei essa carreira número 12 com 48 pontos baixos e agora eu vou tirar meu marcador porque a gente não vai mais precisar dele. Vamos começar a fazer o crochê linear. Então a gente vai fazer crochê linear, que é aquele, a gente vai e a gente vai voltar. A gente não vai mais fazer o círculo todo. Então eu não preciso mais do marcador. No crochê linear também, toda vez que a gente terminar uma carreira, a gente vai fazer uma corrente para virar o trabalho. Então nessa carreira número 13, a gente vai fazer 36 pontos baixos. Então vamos fazer 1, 2, 3, 4, 33, 34, 35 e 36. Chegou na 36, eu vou fazer uma corrente e vou virar o meu trabalho. Então eu terminei aqui a carreira número 13, com os 36 pontos baixos. E agora eu vou fazer esse trabalho. 36, vou voltar com 36, volto com 36, volto com 36, volto com 36. Sempre fazendo uma correntinha no final do trabalho. Então eu vou fazer esse vai e volta da carreira 14 até a carreira 21. São um total de 8 carreiras. Vou fazer aqui no meu e já volto para a gente dar continuidade. Terminei aqui a carreira número 21. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar a volta aqui na lateral com pontos baixos, aqui na frente com pontos baixíssimos e aqui na lateral também com pontos baixos. Deixa eu mostrar para vocês aonde a gente vai colocar os pontos baixos. Aqui, ó, quando você vê essas argolinhas aqui, ó, aqui no finzinho a gente vai colocar um ponto baixo. Então, toda fileira que tiver essas argolinhas aqui, a gente vai colocar um ponto baixo aqui no fim, né, na lateral. E entre aqui, ó, onde tem essa depressão, a gente também vai colocar um ponto baixo. Então, por que que é importante? Porque para cada carreira a gente vai fazer um ponto baixo. Então, eu vou fazer mais um ponto baixo, eu terminei, já vou fazer o primeiro ponto baixo na carreira que tem as argolinhas. Ó. E na sequência, eu vou fazer um ponto baixo nessa depressão que fica do crochê, ó. E aí vou repetindo nas argolinhas, na depressão. Assim eu garanto que cada carreira fica com um ponto baixo na lateral. Se você pular a carreira, ele vai ficar repuxado. E se você colocar mais de um ponto na mesma carreira, ele fica franzido, fica embabadado, né? Assim não, assim você garante que ele fica retinho.
Fica um ponto para cada carreira que você fez. Então, você vai subindo aqui com o ponto baixo até chegar aqui na curvinha. Quando chegar aqui na curvinha, aí você vai fazer os pontos baixíssimos aqui em cima. Pontos baixíssimos. Por toda aqui a parte de cima, o acabamento vai ser em ponto baixíssimo. Vai acabando aqui a parte de cima. E a hora que acabar a parte de cima, você volta a fazer os pontos baixos na lateral. E você vai acabando aqui, ó. O último aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui na primeira alcinha da parte reta para finalizar o trabalho. Faço um ponto baixíssimo. Vou cortar esse fio e vou finalizar aqui com aquele ponto falso que a gente está fazendo nos trabalhos, né? Coloco a linha aqui na minha agulha, venho aqui, olha, pulo esse primeiro, vou aqui no segundo, coloco a agulha pelas duas alcinhas, puxo o fio, vou lá no último ponto que eu fiz, insiro a agulha no meio das duas alcinhas e mando ela lá para trás. Ó, prontinho. Criei um pontinho falso e ficou um acabamento perfeito, tá? A gente vai vir aqui por dentro, vai dar um nozinho e já posso esconder esse fio. Já posso cortar. E agora a gente vai fazer os detalhes de acabamento nele. Vou usar a linha Encanto mais uma vez, que é essa linha de viscose brilhosinha da Círculo. E vou começar inserindo a minha agulha, vou marcar aqui mais ou menos o meio atrás, vou inserir aqui, ó. E vou puxar esse fio. Vou deixar um fiozinho maiorzinho para fazer o arremate depois, tá? Vou puxar esse fio aqui pelo ponto, mas eu não vou dar um nozinho não, porque eu quero fazer pontos baixíssimos. Então, no próximo, eu já faço um ponto baixíssimo, ó. E eu vou fazer esse ponto baixíssimo em toda a volta do meu turbante aqui. Ó, vou vindo fazendo meu ponto baixíssimo em toda a volta. Quando chegar aqui nos pontos baixíssimos aqui da frente, você pode pegar só uma das alcinhas, tá? Só a alcinha aqui da frente, ó. E faz o ponto baixíssimo nela também. Ó, vem fazendo por toda a volta, tá? A hora que acabar aqui os pontos baixíssimos, você volta a fazer nas duas alcinhas mesmo dos pontos baixos, normal. E vai fazendo até chegar lá no meio do turbante lá atrás.
Tô acabando aqui, ó, os últimos pontos, cheguei aqui no último ponto. Vou cortar o meu fio. Deixo um pedacinho grande para fazer o arremate. Lembra que esse fio é um fio que escorrega, então a gente precisa fazer um arremate com mais linha, né, assim, mais caprichado, vamos dizer assim. Vou vir fazer meu ponto falso novamente, vou vir aqui nas 2 alcinhas do ponto, vou passar a minha agulha para lá, puxo, venho no último ponto que eu fiz, passo a minha agulha pelo meio, e presta atenção de você passar a agulha pelas 2 alcinhas aqui, tá? Pra a agulha ir lá para trás, ó. Pronto, criou um ponto falso. Venho aqui pelo lado de dentro e já posso dar meu nó. Prontinho. Aí aqui eu já posso cortar o fio. E aqui. Bom, agora eu quero mais um detalhezinho nele, porque como ele é rei, eu quero ele bastante ouro aqui. Vou colocar a minha agulha aqui nessas 2 alcinhas que sobraram da carreira 11. E agora eu vou prender o fio, porque eu vou fazer pontos baixos. Vou vir no mesmo ponto que eu prendi meu fio e vou fazer meu primeiro ponto baixo, pegando as 2 alcinhas mesmo, tá? E vou fazer esse ponto baixo em toda a volta aqui, ó. Chegando aqui no final, vou aqui no meu último ponto e faço o meu ponto baixo. Vou cortar um fio, vou deixar um pedaço grande também para fazer o acabamento. Vou vir com a agulha de tapeceiro e vou fazer o mesmo acabamento que a gente vem fazendo, que é do ponto falso. Primeiro ponto, agora eu vou vir aqui no primeiro ponto, pelas 2 alcinhas, passo meu fio, o último ponto que eu fiz pela alcinha, no meio das 2 alcinhas, passo meu fio. Vou com esse fio aqui, ó, passando ele aqui por dentro, para ele encontrar com aquele do começo. Que ele ficou um pouquinho mais para baixo, né? Esse aqui do começo ficou mais para baixo. Encontro os dois, e aí eu vou fazer o nozinho, mas eu vou fazer o arremate pelo lado de dentro. Então, eu vou fazer um nozinho aqui. E vou passar esse fio lá para dentro. Aqui, ó. Para fazer o arremate aqui. Prontinho. Vou deixar um pedacinho maior. Ficou assim, ó. Fica bem bonito esse trabalho, né? Agora, para eu finalizar e colocar na cabeça dele, o que que eu vou fazer? Vou fazer a alça para prender ele na árvore. Para fazer a alça, eu estou pegando aqui o mesmo fio do turbante dele, o marsala. Vou deixar um pedaço grande de fio. Vou fazer um nó corrediço. E nesse nó corrediço, eu vou colocar
40 correntes. Vou subir 40 correntes. Então, 1, 2, 3, 4. Trinta e cinco, 36, 37, 38, 39 e 40. Fiz as 40 correntes, já posso cortar o meu fio. Cortei o fio, puxo os dois lados e agora eu vou juntar as correntes. Essa corrente, o lado correto é esse aqui que aparece as duas alcinhas. Aqui é as costas, onde a gente tem a terceira alcinha. Vou juntar a terceira alcinha com terceira alcinha, ou seja, as costas da corrente com as costas da corrente. Dessa maneira aqui, ficar retinho. Vou fazer um nó aqui no finzinho, ó. Só que eu vou fazer um nó grande, bem aberto, ó, para eu ir caminhando com ele até o final das correntes. Você vai empurrando com o dedo aqui, ó, para fechar ele lá, puxar ele bem no finzinho das correntes mesmo. Agora eu vou pegar aqui meus fios, vou colocar na minha agulha de tapeceiro e vou passar eles aqui pelo anel mágico. Olha. Passou pelo anel mágico, puxa um pouquinho até o nozinho que você fez sair aqui desse lado. Não precisa ser muito, só o suficiente aqui, ó. Quando você vê que o nozinho tá aqui desse lado, você tira um dos fios da agulha, pega um ponto bem próximo aqui qualquer e faz o nozinho, porque aí você garante que esse nozinho aqui não vai mais lá para fora, ele fica embutido no trabalho. Pronto, fiz o nozinho, posso esconder essa linha por alguns pontos para cortar. Faz a mesma coisa com este lado aqui. Ótimo, a gente terminou aqui a parte do turbante dele. E agora a gente vai colocar na cabeça dele. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou passar cola. E aí eu vou caprichar na cola. E aí eu vou caprichar na cola aqui dentro, ó. Vou passar um pouquinho lá no meu fio para não escorrer. E aqui na parte que tem o nozinho, que vai bem na cabeça dele aqui, ó, você passa bastante cola, porque a gente não quer que a peça descole, né, quando você pendurar na árvore. Essa cola aqui é uma cola de tecido, que você pode usar. Eu aqui uso da Aline, mas você pode usar a que tiver mais disponível para você, onde você mora, né? Não esquece de passar aqui na frente também, ó. Tá? Aqui bem aqui na frente. Só lembra de quando for colocar cola na frente, não exagerar na quantidade, porque senão ela escorre, tá? Bom, tô lá, passei bastante a minha cola, vou passar mais um pouquinho aqui. E agora você já pode colocar na cabeça dele. Centraliza bem, né? Ó, desse jeitinho, tá? Então ficou um turbante, parece que tem um chapéuzinho aqui, olha, ficou muito bonito. Eu gosto muito desse modelo.
Ficou com cara de rei mesmo, né? Agora você vem aqui, ó, e coloca alfinete. Coloca alfinete e espera esse turbante secar. Eu gosto muito de deixar secar de um dia para o outro. Às vezes, se tiver muito frio, às vezes eu até deixo mais tempo, porque às vezes a cola demora para pegar. E é isso. O nosso rei Gaspar tá com já o turbante dele pronto. E agora a gente vai fazer a coroa dele. Bom, agora a gente vai trabalhar na coroa dele, tá? E para fazer a coroa dele, eu peguei essa argolinha aqui um pouquinho menor. Essa aqui tem 3,5 de diâmetro. Agora eu vou pegar aqui o meu fio encanto, com a agulha 2,5 também. Vou fazer um nó corrediço, e aí você pode fazer com encanto, ou você pode fazer com qualquer outra linha que você queira, tá? Vai dar certo também. Coloco um nó corrediço, pego a minha argola e vou revestir ela. Como que eu vou revestir ela? Eu deixo o fio para trás da argola, e aqui, ó, o nó corrediço fica aqui na frente, tá? E vou fazer pontos baixos, normalmente. Ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou revestir ela de maneira que fique 44 pontos baixos aqui, tá? Então, eu já fiz 5, vou fazer o resto até chegar aqui do outro lado. Vou fazer aqui no meu e já volto para a gente continuar. Acabei de revestir aqui o meu aro com 44 pontos baixos. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um marcador aqui. E o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pular esse primeiro ponto aqui, vou fazer um ponto baixo no segundo. Aí eu pulo esse e faço um ponto baixo no próximo. Então, vou fazer um ponto baixo, pula um ponto baixo, pula um, até o final do meu aro. Eu terminei aqui essa carreira número 2 com 22 pontos baixos. E aí é o seguinte, se você não quiser usar o aro para fazer a sua coroa, você consegue fazer também direto na correntinha, tá? Eu gosto de usar o aro porque eu acho que fica muito certinho, fica muito redondinho, muito perfeitinho, então eu gosto de usar. Mas às vezes a gente tem dificuldade de achar o aro no tamanho que a gente quer, ou só vende de bastante, né? Aí você pode fazer também, você faz as 44 correntinhas, fecha, aí você faz uma carreira de pontos baixos, os 44 pontos baixos, e aí na segunda carreira você faz um ponto baixo e pula um. Vai dar certo também, tá bom? Não tem problema não. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um ponto baixíssimo no próximo. E no seguinte, a gente vai fazer um ponto baixo e um picô de 2. Como que eu faço o picô de 2? Eu vou fazer aqui 2 correntinhas. E agora eu vou vir com a minha agulha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando a gente fez o ponto baixo, olha, a hora que eu subi as correntinhas, ficou com 2 argolinhas aqui, ó. Essas 2 argolinhas meio inclinadinhas aqui. A gente vai colocar a agulha por aqui. Então, eu fiz as 2 correntinhas, volto aqui nessas 2 laçadinhas meio inclinadas, ó. Vou ficar com 3 pontos, com 3 laçadas na agulha e vou puxar um ponto baixíssimo aqui, tá?
Então, eu vou fazer essa sequência de, ó, primeiro um ponto baixíssimo, depois eu venho um ponto baixo, 2 correntinhas, coloco a agulha lá na base das correntinhas, nas 2 alcinhas que estão inclinadas aqui, ó. Fica as 3 argolinhas, eu passo um ponto baixíssimo por elas. Vou repetir. Um ponto baixíssimo no próximo ponto, um ponto baixo, 2 correntinhas, volto com a minha agulha na base das correntinhas, no ponto inclinado e no vizinho dele aqui, ó. Fico com 3 argolas e puxo o ponto baixíssimo. E vou fazendo esse trabalho até o final daqui dessa carreira, tá? Terminei aqui, posso cortar o meu fio. Vou vir com esse fio que eu cortei até lá na base para juntar com o fio do começo, para dar um nó. Então, eu vou levar ele aqui lá para dentro. Prontinho. Terminei a minha coroa aqui. E eu vou colocar umas pedrinhas nela, né? Porque coroa com pedrinha fica muito legal. Para acabar de enfeitar a minha coroa aqui, eu peguei aqui umas pedrinhas e eu vou colocar em cada um desses picozinhos, eu vou colocar uma pedrinha. E aí eu vou colocar uma vermelhinha. Aqui, ó. E uma beginha. E vou fazer isso por toda a minha coroa, tá? Só que antes de eu fazer isso, para eu mostrar para vocês como eu vou pregar a coroa aqui, eu já vou colocar a coroa nele. E para isso, como que eu vou fazer? Eu vou pegar uma cola de tecido mesmo. Vou passar aqui, ó, a minha cola de tecido. E vou colocar nele, já na peça aqui. Vou passar aqui por dentro do que vai segurar aqui, ó. E vou ajustar de maneira que fique dessa maneira. Tá? E fica assim mesmo, ó, mais encostadinha aqui para trás do que para frente. Dessa maneira. Coloquei a minha coroa ali, eu vou prender ela. E aí eu tô prendendo ela com esses alfinetes maiores, porque fica mais fácil, tá? Vou prender ela aqui. Colocar uns 4 alfinetes mais ou menos. Se você quiser colocar as pedrinhas antes de colocar a coroa aqui, não tem problema, tá? Você pega as pedrinhas, põe na coroa, espera secar e depois coloca. Como eu quero mostrar para vocês aqui agora, como que ele vai ficar com a coroa, aí eu já coloquei aqui, tá? E agora eu vou pegar uma cola de lantejoula e vou colocar um pouquinho de cola em cada picozinho, ó, e vou colocar a pedrinha. Vou fazer esse trabalho aqui por toda a volta da minha coroa. Vou colocar uma vermelhinha e uma beginha que eu tenho aqui.
e vou intercalando. Mas você pode pôr a cor que você quiser, né. Eram as cores que eu tinha aqui, que eu achei que ia combinar. Por isso que eu escolhi o vermelho coberto. Você pode pôr só vermelho, você pode pôr qualquer outra cor. Se você fizer ele de outra cor, que não o marsala, você pode combinar com a cor da roupa que você está colocando. Aí fica a seu critério, tá bom? Eu vou acabar de colocar aqui as minhas pedrinhas, e aí é só esperar secar e ele tá prontinho. Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ativa o sininho, assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!